hoje para trazer mais um pouquinho do concurso da Polícia Militar do Piauí. Vamos dar continuidade ao nosso estatuto. Quero mandar um alô especial para todos aqueles que têm nos acompanhado, aí o pessoal do Pernambuco, o pessoal do Pará, o pessoal aqui do interior do estado do Piauí. Todos vocês um abraço forte e com certeza nós estaremos caminhando rumo à vitória. Bem, e antes de dar início e dar continuidade à nossa videoaula, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá ó, nesse íconezinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá o seu like no vídeo, para que a gente continue fazendo o melhor para você, tá bom? Eu conto com você, compartilha, multiplica esse vídeo, que vai ser bênção. Gente, o Estatuto da Polícia Militar, ele é bem extenso, tá bom? Bem extenso. Por conta disso, nós vamos tentar sintetizar alguns pontos e no decorrer das nossas aulas a gente vai estar trabalhando aquilo que nós acharmos mais pertinente. Bem, hoje vamos dar continuidade ao artigo 30 do nosso Estatuto Policial Militar. Você vai acompanhando aí na sua casa, tá bom? Aí onde você estiver e a gente vai acompanhando aqui. Também quero dizer para você que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, vou deixar um link que vai te levar direto ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, o RDPMPI. Então você vai acessar o link, tá? A nossa descrição, vai clicar no link e você já vai direto para o RDPMPI e baixa e vai estudando aí até o dia da prova para a gente gabaritar essa prova. Vamos lá? Então vamos lá. Bem, o artigo 30 ele vai dar início ao capítulo 2 do Estatuto, que trata sobre dos deveres policiais militares. Bem, nesse artigo aqui, queridos, eu garanto para vocês que se tiver alguma questão sobre o Estatuto da Polícia Militar, vai ser sobre estes artigos aqui, que são os deveres. Eu digo isso com base no último concurso que a MUCEP realizou, onde ela priorizou os deveres e as obrigações que o policial militar ele tem. Mas vamos lá para o artigo 30 que nos diz. Artigo 30. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade estadual e à segurança e compreendem essencialmente, vamos ver quais são os principais. A dedicação integral ao serviço policial militar, grife esse conceito de dedicação integral, tá bom? Não é parcial, dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso também precisa ser enfatizado. O culto aos símbolos nacionais, e aí a bandeira, essa coisa toda, né? Bandeira, as armas, enfim, todas essas manifestações litúrgicas, o policial militar ele tem dever de prestar culto a estes símbolos. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e a obrigação de tratar o subordinado dignamente com urbanidade. Então, o policial militar, por exemplo, o superior, o sargento ou o tenente, ele não pode tratar o inferior hierarquicamente, no caso, um soldado, um aluno, você vai ser um aluno do curso de formação de soldado, com indignidade. Ele deve tratar dignamente com urbanidade. O que é urbanidade? É com cordialidade, é com respeito. Então, aquela história de filme, de que o oficial humilha, xinga, bem, aquilo ali não deve ser o padrão que o policial militar deve ter, tá bom? Artigo 31. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-lo. Queridos, o artigo 31 ele vai falar sobre um juramento que após você passar pelo curso de formação, quando você for empossado do cargo, todo policial militar, seja oficial, seja praça, ele tem que prestar esse juramento. E no caso do soldado, que é a primeira graduação na carreira das praças, ele deverá prestar o juramento e ao término dos dizeres ele vai dizer que ele está disposto a cumprir com as suas obrigações, mesmo com o risco da própria vida. No caso dos oficiais, quem vai prestar este juramento é o aspirante, que ainda é um praça especial. Mas por que o oficial não presta? Porque ele já prestou como aspirante. O aspirante, vamos dizer assim, é só um momentinho ali que vai levar ele para
que vai levar ele em direção ao oficialato, tá bom? Então fica ligado nessa questão aí. Nós vamos ler agora quais são os dizeres do juramento que cada praça, cada aspirante deve fazer após assumir, tomar posse do cargo efetivamente, tá bom? Então o artigo 31 vai nos apresentar que devemos fazer juramento e o 32 vai especificar. Vamos ver aí? O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa. Tão logo o policial tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres. Ao ingressar na Polícia Militar do Piauí, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Então percebam aí, ele se compromete e no final sempre vai dizer, com o risco da própria vida. Agora vamos ver o parágrafo primeiro, que vai falar sobre o caso específico dos aspirantes oficial. O compromisso do aspirante oficial PM será prestado de acordo com o cerimonial constante no regulamento da Academia de Polícia Militar, onde for formado. Esse compromisso obedecerá aos seguintes dizeres. Ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Então, tanto o soldado, que é a primeira graduação, quanto o aspirante, que é, vamos dizer assim, a primeira graduação do oficialato, né, o primeiro posto, na verdade, o primeiro posto seria segundo tenente. Mas o aspirante só é um tempinho ali que ele vai assumir o posto de segundo tenente. Então, tanto o aspirante quanto o praça, ele vai fazer esse juramento de cumprir todos os deveres e no final sempre com o risco da própria vida. Pode ser que lá na questão esteja falando isso aí, sem o risco da própria vida ou podendo ter o risco da própria vida. Não, é com o risco da própria vida. E quando o aspirante é promovido ao primeiro posto de oficial, que é o de segundo tenente, ele vai prestar um compromisso solene. E agora ele já não diz mais com o risco da própria vida. Aí você diz, mas o oficial ele não é para morrer, no caso, se for necessário? Não é isso. É que ele já teve o compromisso dele, quando ele era aspirante. Então, seria uma repetição. Vamos ver o que o parágrafo 2º diz. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial PM prestará o compromisso de oficial, em solenidade especialmente programada, de acordo com os seguintes dizeres. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres do oficial da Polícia Militar do Piauí e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Então, neste caso, não há o risco da própria vida. Entendido aí, pessoal? Vamos dar continuidade, então. A seção 2 nos fala do comando e da subordinação. Bem, aqui nós vamos ver quem deve, qual é a função que cada integrante da Polícia Militar tem. Por exemplo, o oficial, você vai ver que ele vai ser preparado para a chefia, para a administração. No caso, os sargentos seria aquele que vai estar dando apoio, vai estar adestrando a tropa e preparando a tropa para que cumpra suas obrigações. E o cabo e o soldado serão essencialmente elementos que vão estar executando as tarefas da polícia. Essencialmente, não obrigatoriamente. Então vamos ver aqui esse artigo 33, 34, 35 e o 36, que vai especificar aqui cada um desses pontos. Artigo 33. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico. Grife isso aí. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Então o comando ele vai estar vinculado sim ao grau hierárquico do policial. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia da organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. O artigo 34. Agora isso aqui, grife aí o 34. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. O que é que eu estou dizendo com isso?
se eu falo, olha, eu sou superior hierárquico a você, não significa dizer que eu sou melhor do que você, ou que você é inferior a mim, ou que você é um coitadinho. Não é nada disso. É apenas uma estrutura de organização e de comando da Polícia Militar. Por isso que o 34, ele diz isso claramente. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da Polícia Militar. Beleza? Artigo 35. Vamos ver aqui para que o oficial é preparado. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Então o que você deve ter em mente? Que o oficial ele tem como função precípua comandar e chefiar a Polícia Militar. Vamos para os subtenentes e sargentos. Artigo 36. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Auxiliam e complementam. Quer no adestramento da tropa e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, bem como no comando de frações de tropas, mesmo agindo isoladamente nas atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. Então, nos subtenentes e sargentos, eles têm a função, basicamente, de complementar o serviço dos oficiais e de, quando for necessário, comandar pelotões, comandar patrulhas, estar exercendo a função de comando no seio da tropa. A Polícia Militar do Piauí, como não tem um efetivo muito grande de oficiais, faz muito uso dos praças para exercer comando, até mesmo de GPMs, né, que são grupos policiais militares destacados, que ficam lá no interior, lá nos rincões. Então, a Polícia Militar ela faz muito uso desses praças no comando. Vamos para o parágrafo único do artigo 36. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinados, e a manutenção da coesão e do moral e das mesmas praças em todas as circunstâncias. Então, é uma responsabilidade muito grande ser subtenente, né? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Para a comunidade, muitas vezes, o sargento, ele é, sabe, uma coisona, assim, porque realmente se criou um mito em cima do sargento, né? Em cima de toda a ideia do sargento. Então, quando se fala em sargento, a pessoa já pensa logo que é uma autoridade gigante. Mas, na verdade, tem muita responsabilidade, né? E nós estamos apenas para auxiliar o desenvolvimento da tropa e o crescimento da instituição. E agora vem o que nos interessa especificamente para o nosso concurso, tá bom? Os cabos e soldados. Qual é a função deles? São essencialmente, grifa por amor de Deus, essencialmente os elementos de execução. É aqueles que vão cumprir as ordens. Mas, professor, e o soldado ele pode comandar? Pode. Em caso de necessidade, o soldado mais antigo irá comandar. Eu, por exemplo, assim que eu saí do curso de formação, em 2005, como nossa unidade, que era o antigo Comando Águia, não havia graduados, não havia sargentos, não haviam cabos, eu, recém-formado, assumia um comando de uma patrulha. Então, de uma pequena fração de 3 homens. Então, o soldado ou cabo, e o cabo hoje é muito utilizado para comando, eles podem comandar sim, mas a sua função essencial do Estatuto é de execução, de executar. Artigo 38. As praças especiais. Quem são as praças especiais, gente? Os aspirantes oficiais, tá bom? Os aspirantes oficiais e os alunos. As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Então, o aluno oficial e o aspirante, eles estão no quadro de praças especiais. E o artigo 39, já fechando aqui, cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Isso aqui amarra muita coisa. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. O que isso significa? Significa que uma decisão que você tomar poderá significar a sua punição e, por fim, você poderá responder até mesmo na justiça militar ou na justiça comum por tudo aquilo que você fizer. Vamos agora para o capítulo 3 também, são itens que eu acredito
que deverá ser cobrado, que fala sobre a violação das obrigações e dos deveres. Vai nos falar aqui sobre alguns desses pontos aqui. Vamos lá. A violação das obrigações ou dos deveres policiais e militares constituirá crime, contravenção ou transgressão conforme dispuserem a legislação ou regulamentação peculiares. Então, o que seria uma transgressão disciplinar? Seria aquilo que não é nem contravenção, nem crime. Então, é uma transgressão disciplinar que nós já falamos, inclusive, anteriormente, sobre aqueles deveres éticos, aquilo que o policial deve cumprir. Então, tudo aquilo não sendo cumprido é uma transgressão disciplinar. E crime ou contravenção vai estar instituído no Código Penal Militar, que vai estabelecer ou no Código Penal mesmo propriamente, ou na Lei de Contravenções. 40. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. Ou seja, quanto maior a hierarquia, maior a responsabilidade do policial militar. Entenderam aí esse processo? Parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele foi revogado pela a Lei Complementar 90 de 2007. Artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Então vamos lá. O policial militar ele cometeu um erro. Ele pode ser punido tanto pecuniariamente, ou seja, ressarcir. Um exemplo disso, quando o policial militar comete um acidente com uma viatura de serviço e foi comprovado que foi por ato irresponsável dele. Ele pode, inclusive, pagar aquela viatura que foi danificada através de um inquérito técnico que é feito. Se for comprovado que ele foi realmente irresponsável, aquele policial que é motorista, ele poderá pagar o conserto. Então isso seria uma penalização pecuniária. O que não deixaria também de ser punido disciplinarmente. Exemplo, vamos agravar a situação. O policial, além de ter sido irresponsável na sua atitude, estava bêbado, tinha tomado alguma bebida. Então ele vai ser responsabilizado disciplinarmente e também penalmente, porque o Código Penal, nesse mesmo exemplo que eu estou dando, diz que estar no serviço embriagado, assumir o serviço embriagado ou estar embriagado, é um crime militar. E também poderá responder em outras esferas, tá bom? De acordo com a legislação. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais militares inerentes. O artigo 42. O policial militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das suas funções militares a eles inerentes será afastado do cargo. Olha, essa questão aqui é forte. Ele vai ser afastado do cargo quando? Quando ele se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções. Parágrafo 1º. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função. Quem é o comandante da Polícia Militar Maior? O governador do Estado. Então, o inciso A, o governador do Estado. O B, comandante geral da Polícia Militar. O C, os comandantes, os chefes e os diretores na conformidade da legislação e regulamentação da corporação. Parágrafo 2º. O policial militar afastado dos cargos nas condições mencionadas neste artigo ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Artigo 43 vai nos falar. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores quanto as de caráter reivindicatório. Isso aqui é respaldado agora, o STF, ele apresentou uma decisão em que proíbe qualquer força policial, e não só a policial militar, de greve. Mas os militares já é vedado a greve ou qualquer manifestação. E esse artigo 43 ele vem reforçar que dentro da instituição policial militar, os militares eles não podem, em caráter coletivo, ou seja, juntar um grupão e começar a questionar ordens superiores. Isso pode até posteriormente, dependendo da análise, ser encarado como motim ou revolta, que são crimes militares. Então é algo muito, muito rígido dentro da nossa estrutura hierárquica. Seção 1 dos crimes militares. O Conselho de Justiça
em primeira instância, são competentes para processar e julgar os policiais militares nos crimes definidos em lei como militares. E aqui eu faço uma ressalva. Os crimes que estão definidos no Código Penal, esses são os crimes considerados militares. Tá? Os crimes estão definidos no Código Penal Militar, que é o Decreto 1001 de 69. Seção 2. Das transgressões disciplinares. O regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões e estabelecerá normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento policial militar e à interposição de recurso contra as penas disciplinares. Então, das transgressões, você vai ver tudo isso no RDPMPI. E eu te aconselho, que vai estar o link aí na descrição. Eu te aconselho a já ir agilizando, lendo e refazendo questões da prova de 2013, que caiu muita questão sobre o regulamento disciplinar, tá bom? Talvez a NUCEP reforce novamente essa questão disciplinar. Parágrafo 1º do artigo 46. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Disciplinar, que não é nem crime, foi uma transgressão disciplinar, então não pode ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. Ao aluno oficial PM aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Ou seja, cada academia militar ali tem seus critérios de punição. Então o aluno oficial que estiver matriculado, isso principalmente antigamente não tinha academia aqui no Piauí. Então os oficiais iam para o Pará, iam para Paraíba, iam para Recife. E ali em todos esses estados, cada academia tinha algumas regulações específicas. E o oficial que estivesse se preparando ali, ele também poderia ser punido pelas as decisões ali tomadas. Seção 3, do Conselho de Justificação e Disciplina. Conselho de Justificação é para oficiais, Conselho de Disciplina é para praças, como nós já falamos em vídeo anterior. Vamos ver aqui. O oficial presumivelmente, artigo 47, tá bom? O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação na forma da legislação específica. Então, como eu disse, o oficial ele vai ser submetido ao conselho de justificação. Conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial a ser submetido a conselho de justificação poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente. Não diz que deverá, poderá. Ou ao critério do comandante-geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí julgar em única instância os processos oriundos do Conselho de Justificação. Parágrafo 3º. O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva remunerada. Agora vai falar sobre o Conselho de Disciplina, que é o que a gente precisa estar ligado aí, que eu vejo como que será cobrado pela NUCEP. Se for de cobrar, vai ser sobre o Conselho de Disciplina. Artigo 48. O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapaz de permanecer como policiais militares ativos, serão submetidos a conselho de disciplina na forma da legislação específica, que nós já trabalhamos no conselho de disciplina na nossa primeira videoaula, tá bom? Você vai lá, volta de novo e revê tudo. Mas vamos continuar aqui. Parágrafo 1º. O aspirante oficial PM e as praças com estabilidade asseguradas, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastadas das atividades que estiverem exercendo. Conselho de Disciplina, afasta da atividade. Conselho de Disciplina, afasta da atividade. Parágrafo 2º. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar julgar os processos oriundos do Conselho de Disciplina convocados no âmbito da corporação. Nós já vimos isso, o comandante-geral vai ter o prazo de 20 dias para dar uma resposta à decisão, ao parecer do Conselho de Disciplina, tá bom? Parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças reformadas e na reserva remunerada, ou seja, aqueles que estão fora do serviço ativo. Artigo 49. São direitos dos policiais militares a garantia da patente em toda sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerente. O inciso 2 foi revogado. O inciso 3º. Na condição e nas limitações impostas na legislação e regulação específica. Vamos ver aqui quais são os direitos. A estabilidade quando praça com 10 anos ou mais anos de serviço, de efetivo serviço. Eita, professor, então não é 3 anos igual ao concurso, o serviço público, não? Não. Policial militar tem estabilidade com 10 anos. É uma coisa complicada, mas é assim que está no estatuto e é assim que vale na prática.
Uso das designações hierárquicas, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação que ele exerce, a percepção ou receber remuneração, claro, é lógico, outros direitos previstos na lei específica que trata da remuneração dos policiais militares do estado do Piauí, a constituição de pensão policial militar, principalmente quando vai para a reserva, a promoção, a transferência para a reserva remunerada a pedido ou a reforma, as férias, o afastamento temporário de serviço e as licenças, isso é fundamental você lembrar, a demissão e o licenciamento voluntário, ou seja, se eu quiser sair da polícia, eu posso sair quando eu quiser. E o porte de arma, vamos ver aqui. O porte de arma quando o oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por atividade que desaconselhe aquele porte. Então, o policial militar hoje, todos, praças e oficiais, têm direito ao porte de arma, tá bom? E o inciso M aqui, porte de arma pelas praças com restrições impostas pela Polícia Militar. Na verdade, aqui tinha um monte de coisas que no parágrafo único, mas foi revogado pela lei 5210 de 2001. Teve um tempo aí que o praça não podia andar armado fora de serviço, mas hoje já é permitido qualquer praça, soldado, depois de tomado posse, de ter o seu porte de arma, desde que respeite as legislações impostas pela polícia e pelo Estatuto do Desarmamento. E o artigo 50, nós já estamos caminhando para o encerramento de hoje. Gente, é assim mesmo, né? É o jeito. Vamos tratar o seguinte: o policial militar que se julgar prejudicado ou é ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar do superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação segundo legislação vigente na corporação. Isso você vai ver também no regulamento disciplinar. Eu me senti prejudicado. O que é que eu posso fazer? Eu posso sair por aí aloprando, gritando? Não. Tem alguns documentos que eu posso entrar com requisição. E quais são eles? Reconsideração, queixa ou representação. São 3 formas de solicitar uma mudança de decisão que eu me senti prejudicado. O parágrafo 1º diz: o direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial quanto a ato que decorra da composição de quadro de acesso, em 120 dias corridos nos demais casos. O período de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Então, o pedido de consideração, a queixa e a representação não pode ser feito coletivo. Está em consideração com o artigo 43, que fala que não se pode fazer manifestações coletivas, tá bom? E o parágrafo 3º diz: o policial militar da ativa que, nos casos cabíveis se dirigir ao Poder Judiciário, deverá participar antecipadamente a iniciativa à autoridade a qual estiver subordinado. Por hoje nós estamos encerrando aqui no artigo 50. Você deve ficar ansioso, né? Assim, aí não acaba, eu quero logo correr. Bem, gente, como eu falei para vocês, é muito artigo. Você vai ter que estar buscando aí, você vai ter que estar trabalhando. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar algumas questões do Estatuto, questões mais longas, e aí vai ser só isso, porque não dá para trabalhar o Estatuto completo, até porque vocês não vão ter tempo. Então estudem, não deixem de estudar, vá a fundo mesmo, para que você alcance a vitória. Eu quero encerrar esse vídeo deixando uma mensagem que eu até já coloquei um videozinho aí, mas como teve pouco acesso, vou deixar novamente para você, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz que e Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. O que é que eu quero dizer com isso? Você está com medo de não passar? Está com medo de enfrentar os desafios? Procure a força no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confia nele, ore ao Senhor, espere nele, porque ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Ele vai te fortalecer nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, para que você alcance esta vitória e depois volte e agradeça a ele pela força, pela capacitação que ele te deu. Gente, é isso aí, guerreiros e guerreiras. Foi um prazer estar com você em mais essa videoaula. Eu espero que em breve nós estejamos juntos na corporação. Um abraço para você e até a próxima, em nome de Jesus.